Bem-vindo a mais um Open Class Huawei. O tema de hoje vai ser redes óticas DWDM. Meu nome é Danilo Fernandes, eu sou gerente de produtos aqui na Huawei. A apresentação de hoje vai ser uma apresentação bem técnica, explicando o que são redes óticas, como funciona uma transmissão por fibra ótica. E a gente vai mostrar um pouco dessa tecnologia, como funciona e um pouco dos produtos Huawei. Antes, vou falar um pouco quem é a Huawei, né? A Huawei ela é líder de mercado de infraestrutura, de tecnologia e de dispositivos inteligentes, né? A Huawei ela tem quase 200 mil funcionários aí no mundo todo, ela está presente em mais de 170 países e ela é considerada uma das empresas mais inovadoras aí de 2020. E quais são os negócios da Huawei, né? A Huawei possui produtos com solução fim a fim. Tá? Então, desde a parte de consumidores, né, parte de smartwatch, celulares, computadores, a Huawei está presente. Também a parte de operadoras, né, oferecendo soluções, produtos, desde a parte física quanto a parte móvel. Há muitos anos no mercado, a Huawei está presente com soluções para as operadoras. Também parte de empresas e produtos, né, servidores, storage, toda a parte de transformação digital, a Huawei também está presente. E agora, mais recente, Cloud e AI, né? Que a gente tem um mercado indo para cloud, para inteligência artificial, e a Huawei não está de fora. A Huawei também possui produtos e está focando nisso. Então, a gente vai falar sobre tecnologia DWDM, né? E o que ela faz. Então, para eu explicar o que é o DWDM, eu vou mostrar como funciona uma transmissão de fibra ótica sem o DWDM, né? Aqui em cima a gente possui dois roteadores ou dois switches interligados. Como funciona? Você tem uma fibra ótica, simplesmente você coloca um laser de um lado, ele sai do outro lado, né? Então, exemplo, pode ser uma transmissão 10 gigabits por segundo, 40 ou 100 km. Geralmente ela tem uma distância mais curta, né? Até aí uns 80 ou um pouco mais quilômetros. Então, uma conexão de dados hoje com fibra ótica ela é assim, tá? E o que acontece quando a empresa, quem está fazendo essa transmissão de dados, ela precisa aumentar a quantidade, seja por demanda de mercado, por necessidade. O que ela precisa? Ela precisa de mais pares de fibra para poder fazer essa transmissão de dados, essa multiplicação. Isso onera em quantidade de fibra. Então, uma empresa, para utilizar a fibra, ela aluga a capacidade de outras empresas, ou ela aluga a própria fibra, né? A gente chama de a fibra pagada, Dark Fiber, ou ela compra fibra e constrói, o que não é muito barato. Então, você ter muitos pares de fibra não é eficiente. Então, o DWDM, ele vem para resolver isso, porque o DWDM, ele simplesmente multiplica a transmissão de dados dentro de uma fibra. Então, além de multiplicar e poder, onde antes você precisava de muitos pares de fibra, você vai ter apenas um par de fibra para poder fazer essa transmissão. Além disso, o DWDM também possui tecnologia para poder transmitir em distâncias muito maiores do que as distâncias convencionais sem o DWDM. Tá? Então, esse é o objetivo do DWDM, multiplicar a capacidade de transmissão dentro da fibra ótica. Então, bom, o DWDM, o que significa? Dense Wavelength Division Multiplex. Olhando aqui do lado direito primeiro, a multiplexação, né? O que é multiplexação? Basicamente, a gente pode falar que é uma multiplicação, né? A multiplexação é você utilizar uma portadora e, através de algum meio, você condensar e colocar muitas informações e enviar através dessa portadora, né? E no caso aqui, a gente multiplexa por comprimento de onda, né? Quantidade de lasers que a gente envia, quantidade de sinais que a gente envia dentro de uma fibra ótica. Então, é uma multiplexação por comprimento de onda. E por curiosidade, como que funciona a transmissão dentro da fibra ótica? A gente tem aqui do lado direito um desenho aqui da fibra, né? A gente tem aqui o core, o revestimento. É interessante, muita gente acha que a fibra ótica é um tubo talvez oco, né? Talvez com ar, mas não, o núcleo da fibra ela é de um material sílica, né? É uma espécie de vidro. E a luz, ela passa por ali. Então, você tem ali o núcleo, você tem o revestimento. E como que é feita essa transmissão dos sinais dentro da fibra ótica? O índice de refração do núcleo ele é maior do que o índice de refração do revestimento. Então, isso causa uma reflexão total. Então, o sinal que entra na fibra, ele vai batendo e ele vai passando até o fim da fibra. É basicamente assim que uma luz, né, que o sinal passa dentro da fibra ótica.
Um exemplo que eu sempre gosto de mostrar quando alguém pergunta sobre DWDM, né, o uso do DWDM, cabos submarinos. Tá? Então, esse é um site aqui aberto, qualquer um pode acessar e possui os dados de todos os cabos submarinos hoje existentes no mundo. Então, é muito interessante que hoje, se você acessa um aplicativo, você acessa um site, que o servidor está nos Estados Unidos, ou quando você manda uma mensagem para alguém que está na Europa, o seu sinal vai sair daqui da cidade, vai encontrar um ponto de saída, né, do país, ele vai utilizar um cabo submarino para chegar até esse outro continente, né? Então, o DWDM, ele é utilizado porque a quantidade de dados hoje, a gente fala muito isso, né? A quantidade de dados cada vez aumenta e é exponencial. As previsões para aumento de dados são cada vez maiores. Então, esse é um bom exemplo de uso do DWDM entre continente. É uma tecnologia que sempre é usada para transmissão de dados. Tá? Olhando um pouco mais para perto da gente, né, onde que a gente encontra o DWDM no Brasil, né, em qualquer país. Quando você usa internet, pode ser empresarial, residencial ou do seu celular, né? O exemplo do celular, o seu celular está conectado a uma antena. Essa antena vai até um site da operadora, né? Ou o seu Wi-Fi em casa, você tem a sua fibra já e essa fibra vai até um site da operadora. Essa operadora, ela recebe o sinal de vários usuários. Então ela precisa escoar esse sinal, né, esses dados para a internet. Então quando você concentra tudo e você precisa mandar esse sinal para cima, né, mandar para a internet, você acaba precisando de muita capacidade na fibra ótica. Então é aqui nesse ponto que o DWDM ele entra, ele começa a ser utilizado. Então a gente tem aqui o Central Office, a gente tem aqui pontos de agregação. Então quanto mais você vai agregando informações, né, agregando dados, o DWDM ele se faz totalmente necessário para poder fazer a transmissão de dados. Então, uns exemplos de cenários, né? Então, por exemplo, backbones de empresas pode ser estadual, pode ser no país inteiro, existem linhas de transmissão no país inteiro de DWDM, né? E longuíssimas distâncias, então o DWDM ele ajuda a habilitar isso, né? Você ter distâncias longuíssimas de transmissão de dados. E também o que vem crescendo muito aqui do lado direito, que é interconexão de data centers, né? A gente sabe que os data centers eles concentram muitas aplicações, concentram muitos servidores e existe muita necessidade de utilização de DWDM para interconectar data centers, para você fazer a troca de informação entre os data centers. Aqui eu vou focar um pouquinho numa parte técnica. Então, a gente tem a fibra. Então, um laser que passa dentro da fibra é uma luz, né? É uma onda eletromagnética. A luz ela tem um campo elétrico, tem um campo magnético. A gente fala muito de lambda. O lambda ele é o comprimento dessa onda. Tá? Então, a gente fala muito, um sinal que passa dentro da fibra, ele é um lambda, ele é um comprimento de onda. Tá? E talvez um jeito de exemplificar isso seja o famoso prisma, né? O prisma você tem, por exemplo, uma luz branca que pode chegar nele. O prisma ele é um material e o que acontece, o recado que eu queria deixar aqui nesse slide é que cada comprimento de onda, cada frequência que passa no material, ele tem determinado impacto. Então, um prisma, o que acontece? Cada frequência ele reage de uma forma, então você consegue ver ela se separando e você enxergar cor a cor. Tá? Basicamente, por quê? Porque cada comprimento de onda, tá? Cada frequência, cada lambda aqui, ele reage de uma forma dentro da passagem do material. E eu quero usar esse exemplo aqui, por quê? Porque a fibra é a passagem de luz dentro, a transmissão ótica é a passagem de luz dentro de um material. Tá? Aqui a gente tem um quadro, uma tabela aqui de ondas para mostrar um pouco qual é a faixa de frequência que a gente utiliza para a transmissão DWDM. Então, a gente tem aqui desde raios gama, raio-x, ultravioleta, tem aqui pequenininho o espectro visível de luz, que é o que a gente consegue enxergar olho nu, né? Depois infravermelho, e aí entram as ondas de rádio, né, utilizadas para rádio, TV, FM, AM, etc. E o ponto que eu queria mostrar aqui é que para a transmissão DWDM, o que é utilizado é na faixa do infravermelho, tá? Então, o DWDM ele utiliza sinal de luz nessa faixa aqui, dentro do infravermelho. Tá? Legal.
Então, para transmissão DWDM a gente utiliza essa faixa. Vou fazer um comentário, a gente comenta muito sobre frequência e comprimento de onda quando a gente fala de DWDM, tá? Existe uma lógica aqui, a frequência, essa fórmula aqui a frequência, ela é a velocidade da luz sobre o comprimento de onda, tá? Então, pegar um exemplo aqui, a gente tem 1552,52 nanômetro, ele é um comprimento de onda, né? Ele é, em frequência, a gente se refere também à frequência de 193,1 terahertz, tá? Então, esse comprimento de onda, ele trabalha nesta frequência aqui, certo? Então, como eu comentei, então aqui do lado a gente tem esse gráfico aqui. Se a gente olhar aqui no eixo horizontal, é o comprimento de onda. Então, a gente tem aqui desde 700 nanômetros até 1700 nanômetros. No eixo vertical, a gente tem aqui a atenuação da fibra, que aqui está mostrando em dB por quilômetro. Como eu comentei, cada comprimento de fibra ele tem um impacto quando ele passa dentro da fibra. Então o intuito desse gráfico aqui é mostrar que, por exemplo, perto dos 700 nanômetros, ele tem uma atenuação, né, uma dificuldade da luz em passar na fibra muito maior do que aqui na faixa 1500, 1600. E é exatamente por isso que o DWDM, né, as normas de DWDM, elas indicam o uso dessa banda. Isso daqui é colorido, né, são as bandas, né, as faixas que são utilizadas. Então a gente tem aqui banda O, E, S, AC, LU. Então na banda C é a banda utilizada para DWDM. Então a gente sempre fala da banda C. A gente fala muito da banda C porque é a faixa que é encontrado o menor ponto de atenuação para a passagem de luz. Então, por isso que para o DWDM, para o estado da arte, né, da transmissão ótica, é utilizada a banda C para essas transmissões, tá? Então, e nessa faixa aqui, pequena, que a gente consegue ver na banda C, o que a gente tem? A gente tem 80 frequências para transmissão de dados, tá? Então, é uma tabela EIT-UT, isso daqui é padrão internacional. Então, a gente vê aqui de 1 a 80, tá? Tem os 80 canais dentro dessa banda C, e você pode ver, para cada um desses canais, tem a referência da frequência e do comprimento de onda, tá? Que é muito utilizado, que a gente sempre utiliza para saber qual é o canal, qual é a frequência dentro do sistema. Então, esses 80 canais, eles vão passar, 80 sinais diferentes, eles vão passar dentro da mesma fibra, ok? Legal, então eu queria comentar também alguns desafios, alguns problemas e dificuldades, né, da transmissão ótica. A transmissão ótica já está dando para ver que ela é uma coisa bem física, né? É a transmissão de luz, uma luz com uma determinada potência numa fibra ótica, que a gente precisa recuperar com qualidade do outro lado. Então, alguns desafios que a gente tem. O primeiro, que eu comentei, é a questão da atenuação da fibra, né? Então, se você colocar um sinal em uma fibra de 1000 km direto, não vai funcionar, porque vai degradar e do outro lado você não vai conseguir recuperar o sinal, tá? Então, a atenuação da fibra é sempre importante. Quando a gente vai fazer um projeto, vai conversar com um cliente que quer desenhar um projeto de DWDM, a gente precisa conhecer a fibra, a gente precisa conhecer a qualidade, o tipo, né? Existem vários tipos de fibra, então a gente precisa conhecer o tipo e as características da fibra para poder desenhar um projeto de qualidade, tá? Outros desafios são alguns efeitos que a gente tem na fibra ótica. Um aqui que a gente chama é a dispersão cromática, né? A dispersão cromática, simplificando, ela é basicamente um efeito que acontece em cada sinal que ele ocorre um enlargamento, ele alarga o pulso, né? Lembrando que assim, a fibra, o sinal que é transmitido na fibra é um sinal digital, é 0 e 1, 0 e 1. Então, quando chega do outro lado, a dispersão cromática, ela é causada por velocidades diferentes entre cada um dos comprimentos de onda, tá? Mas o resultado é um alargamento nesse pulso, e na recepção, o que acontece? O receptor ele pode não entender se é um 0 ou se é um 1, porque o pulso está tão alargado que ele não consegue entender se é 1 ou se ele é um 0. Então, esse é um efeito que os sistemas DWDM eles têm condições de corrigir.
tá? A gente pode corrigir via equipamento, né? A gente tem um módulo com fibras também, com fibras enroladas, que ela possui um índice de dispersão contrário à da fibra. Então, se o pulso chega largado, a gente tem essa parte do equipamento DWDM que ele comprime de novo o sinal para poder, para o receptor poder entender se é um 0 ou se é um 1. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade de correção. E também a gente tem, hoje em dia, correção por software. Tá? A gente tem um software muito inteligente, comum no mercado, para detecção, né? Para ajudar essa detecção se esse bit é um 1 ou se esse bit é um 0. Né? Um outro desafio que a gente tem aqui, um outro efeito, a gente tem dispersão de modo de polarização, a gente chama muito de PDM. A transmissão de fibra ela pode possuir duas polarizações ortogonais na transmissão, né? E essas duas polarizações podem possuir velocidades diferentes. Então, basicamente, o resultado disso também é o alargamento do pulso, problema no pulso e a identificação no receptor. E esse é um problema que ele já é bem conhecido e resolvido facilmente. Ele impacta comprimentos de onda menores, mas é algo existente no DWDM e que é preciso que a gente preste atenção. Tá? Alguns outros efeitos um pouco mais complicados que a gente tem são os efeitos chamados efeitos não lineares que tem na fibra ótica, né, na transmissão por fibra ótica. A gente tem aqui o XPM. Bom, o XPM, ele basicamente é quando a potência de um sinal ela impacta no índice de refração da fibra e pode acabar impactando na fase de um outro sinal que está sendo transmitido. Tá? É um efeito conhecido também e que o DWDM possui modos, né, de se trabalhar para evitar isso. Tá? A gente tem aqui o four-wave mixing, bem conhecido também, quando às vezes alguns sinais se juntam e formam um terceiro, um quarto sinal que é ruído praticamente. Tá? Isso também é corrigido. E a gente tem alguns outros efeitos, a gente tem o SRS, a gente tem o SBS, tá? Que são efeitos de espalhamento do sinal na fibra ótica. Okay? Então, assim, a gente possui uma tecnologia assim, para poder garantir que tudo isso que eu comentei, que são desafios, seja feito, seja garantido sem problemas. Tá? Então, a transmissão DWDM ela precisa garantir tudo isso hoje. Então, aqui como um exemplo, né, de o que é um projeto DWDM, o que é uma linha de transmissão DWDM. Tem um exemplo aqui, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem aqui nesse desenho mais ou menos uns 480 quilômetros, né? Mas é basicamente um exemplo. Então, como a gente faz? Você não poderia colocar um sinal em São Paulo e mandar direto para o Rio de Janeiro. É uma distância muito longa para um sinal óptico. Ele não seria recuperado direto, sem nenhum tipo de amplificação no meio. Então, o que é feito em sistemas DWDM? O sinal é amplificado. Tá? Então, todos esses pontos triangulares aqui no meio, eles são pontos de amplificação. Então, o ideal, lógico, é cada 80 quilômetros, mas na prática pode variar. Pode ser para menos, pode ser para mais, a 100 e poucos quilômetros. Tá? Mas o sinal, para uma transmissão de longa distância, ele precisa ser amplificado. Tá? Então, esse é um exemplo onde a cada 80 quilômetros existe um ponto de amplificação do sinal. Então, o sinal cai, chega nesse ponto, ele sobe, ele vai caindo, o sinal sobe, até ele poder chegar com qualidade ali na ponta, que seria ali no exemplo no Rio de Janeiro. Okay? Beleza. Eu vou abrir aqui a caixa, que é o DWDM, e mostrar o que é cada um dos componentes de um sistema DWDM. Aqui eu diminuí um pouco o exemplo, tá? Eu peguei aqui site A, um amplificador no meio, e o site B, pode ser São Paulo, amplificador, e Rio, assim, no fim, mas só para mostrar cada uma dessas unidades que formam um sistema DWDM, qual é a funcionalidade de cada uma delas e o que cada uma faz. Primeiro, eu acho que a gente pode falar dos transponders. Tá? Eu comentei que a transmissão, a gente tem lá os 80 canais na banda C, seria então possível a gente transmitir 80 canais de roteadores, certo? O roteador, o roteador também é um canal, possui uma interface ótica, e essa interface ótica, geralmente ela é o quê? Ela trabalha na faixa de 850 nanômetro ou 1310, ok? Então,
eu posso ter lá 80 roteadores com a mesma frequência, no 1310. Você não pode colocar tudo isso numa fibra porque não vai funcionar. Então, o que a gente precisa fazer é transformar cada uma dessas interfaces óticas, a gente precisa transformar em uma frequência da grade do DWDM. Então aqui, por exemplo, o roteador ele vai interconectar no transponder, o transponder ele vai fazer uma conversão para uma frequência DWDM, no caso aqui, 3 exemplos. Um transponder converteu para o canal 80, outro para o 79, outro para o 78. E aí sim, a gente pode colocar tudo isso dentro de uma fibra ótica. Então, a função do transponder é converter um sinal que a gente chama sinal cinza por um sinal da faixa DWDM. Tá? Aqui eu coloquei à direita aqui só alguns exemplos de transmissão DWDM. Quando a gente fala um sinal, ele pode ter diferentes taxas. Tá? Pode ter desde 10 GB, 100, 200, 400, 600 e 800 GB. Que está no mercado hoje e que está sendo muito comum, ok? Um detalhe que eu queria comentar, quando a gente fala de conexão ótica, a gente sempre fala de par de fibra, né? Eu comentei par de fibra. Por exemplo, o transponder ele vai ter uma conexão ótica com o roteador, né? Aquilo ali é um transceiver que está plugado no roteador. Essa conexão entre o transponder e o transceiver é uma transmissão e uma recepção. Então aqui só para exemplificar, em verde está a transmissão aqui entre o roteador e o transponder e ele volta em vermelho. Eu só mostrei essa questão da transmissão e da recepção para poder mostrar o próximo componente que a gente tem aqui no DWDM, que é o MUX e a DMUX. Tá? Basicamente, você consegue ver lá em cima o MUX, ele está na transmissão. Tá? Então, aqui embaixo a gente tem o sinal, ele saiu cinza, né, do roteador. O transponder ele vai converter para a frequência DWDM, então ele entra no MUX. Esse MUX ele é basicamente o concentrador. É nessa caixa que você vai conseguir colocar todos os sinais coloridos e a saída dela vai sair o sinal composto, que é o sinal com todas as frequências dentro da fibra. Okay? Então essa é a caixa responsável por receber todos os sinais óticos e concentrar. E do outro lado, a gente vê o DMUX, é o demultiplexador, né? Ele faz o sentido contrário. Então a gente consegue ver aqui o lambda, no exemplo aqui, o 80, né? Ele entrou lá no MUX, ele juntou tudo na fibra, saiu no DMUX, foi para um transponder do outro lado, no exemplo aqui Rio de Janeiro, né? E entrou aqui no switch. E o caminho inverso, ele é igual, tá? Desde lá do ponto B até o ponto A, ele entra também no MUX, passa para um DMUX e vem para o lado de cá. Como eu comentei, existe a necessidade de amplificadores, tá? Então, quando a gente pega esse sinal composto, né, esse sinal com lá os 80 canais, você manda se você mandar ele direto na fibra ótica, ele vai ser um sinal fraco. Então, antes de mandar o sinal, o que a gente faz? A gente amplifica o sinal, que é para o sinal poder ter bastante potência, né? Basicamente, um sinal óptico é luz, que é potência, né? Então, você precisa ter uma potência adequada para que ele chegue com qualidade do outro lado, tá? Então, aqui um exemplo, 2 exemplos simples, desenhos, o sinal ele entra, você consegue ver vários sinais aqui, o amplificador ele amplifica esse sinal, esses sinais, né? O amplificador é importante frisar que ele amplifica a faixa inteira, tá? Então, o amplificador ele fica depois do MUX, então ele amplifica todo mundo que está passando ali pelo MUX. E aqui embaixo é um desenho similar que mostra algumas frequências, aí você tem aqui o amplificador, ele mostra que você tem a amplitude, né? Você tem a potência desses sinais, eles são maiores. Tá? Então, num exemplo com vários amplificadores, então o que acontece? Aqui em azul a gente tem a potência. Tá? Então, a potência ao longo da fibra, tem a atenuação da fibra, ela vai caindo. Então você amplifica, a potência vai caindo ao longo da fibra, você amplifica, ela vai caindo até você chegar no último ponto, que é o site B. Tá? Só que aqui vem um problema. Quando você tem vários sinais, né, entre um sinal e o outro, você acaba tendo alguns pontos de ruído entre esses sinais. Né? Perto assim do lado do sinal, você acaba tendo ruído também. E quando você amplifica um sinal, você amplifica também o ruído. Então o que acontece? Aqui em vermelho,
do mesmo jeito que o ruído ele atenua, amplifica, atenua, amplifica. Isso em uma distância muito longa você tende a piorar, piorar, piorar. Então, quanto maior a distância, você vai acabar tendo problema de muito ruído e que atrapalha o sinal. Então existe aqui uma relação que a gente chama de OSNR, que é basicamente relação sinal-ruído, tá? É o coeficiente aqui que a gente utiliza para medir a qualidade de um sinal óptico. Então, cada um desses 80 canais, quando chega do outro lado, o que a gente faz? A gente analisa o OSNR, que é o quê? A relação do sinal, realmente, né, o sinal próprio, e com o ruído que está sendo medido. Então, com isso a gente consegue dizer se o sinal está bom, se não está bom, e com isso analisar os erros, né, que tem junto da transmissão e verificar se tem algum problema nesse sinal. Aqui alguns exemplos, a gente ainda aqui falando dos amplificadores, né, alguns exemplos de amplificadores utilizados. O mais comum, ele é o EDFA, tá? O EDFA, ele é um amplificador que ele utiliza fibra dopada com érbio, tá? Ele basicamente tem o sinal que chega com aqueles 80 canais, ele entra no amplificador, né? O amplificador, ele tem um laser de bombeio, então esse laser de bombeio, ele junto com aqueles 80 canais que chegam, eles passam por uma fibra dopada com íons de érbio e essa interação, né, entre eles resulta numa amplificação desse sinal que estava entrando. Então, o EDFA ele faz isso, tá? Em cada daqueles pontos que eu mostrei as amplificações, esse é o conceito por trás para amplificar o sinal e poder ter potência suficiente para chegar do outro lado. Um outro tipo de amplificador é o amplificador Raman, né? Bastante gente conhece ele pela alta potência, né, que tem nos amplificadores Raman. O amplificador Raman ele é interessante como ele funciona. Ele utiliza o conceito do espalhamento até, que eu mencionei como um desafio, né? Mas ele utiliza esse conceito pro Raman, que é o seguinte, ele é basicamente um efeito gangorra. Existe esse efeito, o que ele causa? Se você coloca uma potência muito alta com espaçamento grande, esse efeito gangorra, ele tende a transferir energia desse sinal que está muito alto para o sinal que está muito baixo. Então, o Raman, o que ele faz? Ele manda um sinal com um determinado espaçamento. Quando eu falo espaçamento, é frequência, né? Espaçamento no espectro óptico. Então, você tem aqui a nossa banda C, né? Perto dos 1500 e pouco. Então, uns 100 nanômetros para trás, o Raman ele manda um sinal com uma potência muito forte. Então, quilômetros depois, existe esse efeito que ele utiliza dessa potência e ele faz uma amplificação dos 80 canais que estão na banda C. Tá? Então, o Raman ele é utilizado quando a gente tem aí distâncias realmente muito grandes e que o EDFA ele já não dá conta, né? Então, o Raman ele se faz necessário quando a gente tem umas distâncias 140, 150, 200, 250 quilômetros, em um trecho só, sem amplificação, né? Então, o Raman ele é utilizado nessas partes, nesses cenários. Ok, então, um outro ponto aqui, um outro componente que a gente tem dentro de um sistema DWDM, aqui está chamado como OSC, o pessoal conhece bastante como canal de supervisão, tá? Bom, o canal de supervisão, ele nada mais é do que um outro laser, tá? A gente consegue ver aqui que ele não está junto antes do MUX, né? Antes do amplificador, ele está paralelo ao amplificador. Ele é um outro laser que é na faixa, numa frequência que não é a mesma dos 80 canais, tá? Ele geralmente pode ser 1511 ou 1490 nanômetro, tá? Ela é um pouco antes da faixa do DWDM, tá? Então, ele utiliza uma outra frequência somente para coletar informações do site e transferir para o outro lado. Tá? Então, o canal de supervisão, ele faz supervisão da rede. Então, se você tem um link com 10, com 20 sites na sequência, todos eles entre si, eles conseguem conversar através desse canal de supervisão. Então, o canal de supervisão coleta informações de gerenciamento, informações de
alarmes, tá? Alguma falha que acontece, ele consegue mandar para o outro lado e para o outro lado consegue juntar as informações e você consegue olhar a rede inteira. Então, quando você acessa uma rede DWDM, você consegue enxergar todos os equipamentos, porque eles conseguem transmitir essas informações de gerenciamento entre si, ok? E um diferencial da Huawei, né, que é muito interessante e muitos clientes eles optam por Huawei por conta de alguns esses diferenciais que a gente possui. Um deles é o canal de supervisão que possui um OTDR, tá? O OTDR ele é uma função, né, a gente chama aqui, ele é o Optical Time Domain Reflectometer. Ele basicamente, a função do OTDR é você envia um sinal na fibra. Se você tiver qualquer rompimento na fibra, é muito comum rompimentos na fibra, alguma empresa fazendo uma escavação, furou a fibra na estrada onde passava uma fibra ótica e rompeu e parou o sistema inteiro. Como que a operadora consegue saber, como que o provedor consegue saber aonde que foi o rompimento, para poder mandar alguém para fazer uma fusão na fibra? O OTDR, ele envia um sinal e aonde tiver esse ponto de rompimento da fibra, existe uma reflexão, esse sinal retorna e o OTDR ele consegue identificar a atenuação que sofreu e qual foi a distância que esse sinal passou e poder indicar. Então, um trajeto de 100 km, você roda um OTDR, ele fala que em 30 km o sinal foi e voltou. Então, naquele quilômetro 30 é onde teve um rompimento, a operadora, o provedor, consegue enviar alguém para aquele ponto e identificar o que houve na fibra ótica, tá? E aqui na Huawei não é um equipamento adicional, tá? Como acontece com outros vendors. Aqui na Huawei, o próprio canal de supervisão, ele faz isso. Ele além de monitorar os equipamentos e enviar informação para os outros, ele também funciona como OTDR. Esse aqui é um gráfico simples, tá? Do OTDR, que é bem interessante, onde ele mostra a distância, ele consegue mostrar onde você tem um ponto de atenuação para conseguir identificar onde teve um problema na rede. Tá? Aqui um outro ponto que faz parte de um componente DWDM, aqui a gente chama de fio, ela é uma outra multiplexadora, né? Mas no caso o que ela multiplexa é o canal de supervisão, o canal OSC com o sinal composto que já veio amplificado. Tá? A fio ela simplesmente multiplexa todos os 80 canais, junto com aquele canal que eu comentei, 1511, multiplexa para então, depois da fio, o sinal vai para a rua para poder encontrar o outro ponto do projeto. Aqui só para mostrar um ponto também bem legal, que é outro diferencial da Huawei, é uma placa nossa que tem função de OSA, tá? Que ele é um analisador de espectro, tá? Analisador de espectro óptico, tá? Então, eu falei que a gente tem lá os 80 canais na banda C. Então, é uma unidade que consegue monitorar esses canais. E como que ele faz isso? O amplificador, ele possui uma porta de monitoramento que ele pega uma porcentagem bem pequena do sinal e desvia para você poder monitorar. Então você faz essa conexão do amplificador para essa unidade chamada OSA, tá? E esse OSA consegue ver no gráfico a potência de cada sinal, porque uma coisa interessante do DWDM é você manter todos os sinais com o mesmo nível de potência. Então, com essa unidade, a gente consegue garantir, a gente consegue verificar, eu comentei do ASNR, né, a relação sinal-ruído. Essa unidade ela é responsável por conseguir fazer a medida do ASNR, a gente consegue verificar, em cada um dos 80 canais a gente consegue verificar o ASNR, né? E também gerar um gráfico com históricos passados. Por exemplo, em 2 anos atrás, a qualidade da rede era essa, e agora foi degradando, ou houve alguma melhora por alguma alteração de projeto, tá? Mas você consegue ver se degradou muito ou pouco ao longo dos anos. E o OSA ele é muito interessante por isso. Eu comentei como diferencial porque com outros fabricantes você olha o SNR no começo e no fim do seu projeto, né? Você tem um transponder em São Paulo, você tem um transponder no Rio de Janeiro, você olha o SNR que chega, que sai, e você olha o SNR do sinal que chega e que sai. Se ele estiver ruim, você tem que olhar o trecho inteiro sem exatamente saber
onde está o problema. Com a Huawei, a gente coloca essa placa de monitoração em todos os pontos do trecho. Então, a gente consegue ver, trecho a trecho, como que está a relação sinal-ruído do sinal até chegar na ponta. Então, o sinal está ruim aqui, a gente consegue identificar qual é o ponto que está com problema e rapidamente conseguir pensar numa solução para melhorar esse sinal. Então, bacana. Então, eu mostrei os componentes de um sistema DWDM, tá? E como que isso reflete fisicamente, né? O que é o DWDM? Visualmente, o que é esse equipamento? Então aqui tem alguns exemplos das famílias da Huawei. Então a gente tem aqui, uma caixa, basicamente, né? A gente chama de, um chassis, né? E nesse chassis você tem espaço para colocar várias placas, várias unidades. Então cada placa dessa possui uma funcionalidade que são as funcionalidades que eu comentei. Então você tem uma placa que é o transponder, você tem uma outra placa que é o MUX, você tem uma outra placa que é o amplificador. Então dessa forma, a gente costuma brincar, né, que o DWDM ele é um Lego, porque cada projeto você consegue montar ele de maneira perfeita com determinadas placas, para conseguir garantir um projeto muito bem feito. Tá? Então essa é a imagem de um equipamento DWDM. Legal? Então, bacana. E a Huawei em relação ao DWDM, mercado, como a Huawei está hoje? A Huawei ela é líder de desenvolvimento em redes óticas, tá? Então, a Huawei não só participa do mercado, mas ela é líder, ela é número 1. A Huawei, ela participa de vários fóruns de pesquisa, tá? Por anos, a Huawei foi líder, sendo a primeira a colocar determinadas funcionalidades em redes óticas. Tá? Então isso é muito interessante para mostrar que a Huawei investe muito nessa tecnologia, tem um histórico muito grande de investimento e continua investindo para garantir e para continuar inovando nessa área de transmissão ótica. Aqui só mostrando um pouco, né, eu comentei que a Huawei é líder de mercado. Então, a gente pode chamar o mercado, dividir o mercado de DWDM em redes metros, né, redes das cidades, redes de backbone, que são longas distâncias, interconexão entre cidades, entre estados, e também parte de acesso nas cidades. Em todos os casos, a Huawei ela é líder de mercado. Tá? Esse aqui é um gráfico mundial, então a gente consegue ver que a Huawei é número 1 hoje no mundo em vendas de equipamento DWDM. Bacana. Aqui eu queria comentar um pouco sobre a evolução da tecnologia DWDM em si, né? Como que a Huawei vê a evolução da tecnologia. Eu acho que a gente pode simplificar um pouco e colocar 3 pilares aí para comentar sobre a evolução de redes. Acho que o primeiro é capacidade. Eu comentei que você consegue colocar lá muitos sinais dentro da fibra ótica. Agora, quanto mais capacidade tiver cada um dos sinais, mais dados você consegue transmitir. Então, hoje, alguns anos atrás, o padrão era o quê? Era sinais de 10 GB ou de 100 GB, né? 10 ou 100, 10 e 100. Hoje, já o 10 ainda é muito utilizado, mas ele está diminuindo bastante. O 100 GB e o 200 GB já é prateleira, né? Já é muito comum. A maioria dos projetos hoje utilizam cada um dos sinais em 10 GB ou 200 GB. A gente já possui comercialmente 400 GB, 600 GB, 800 GB. Claro que quanto maior a capacidade, você precisa de uma modulação mais avançada e você tem uma distância menor. Então, um sinal de 100 GB, você consegue colocar ele até 5, 6 mil quilômetros. Ele passa do ponto A para o ponto B. Um sinal de 800 GB, ele já diminui bastante essa distância. Então, existe essa relação, tá? E é aí que eu chamo o segundo pilar de evolução, que é a questão da performance, tá? Então, além dessa capacidade aumentar cada vez mais por quantidade para cada um dos canais, existe a questão da performance. Cada vez mais um 100 GB consegue uma performance melhor. Cada vez mais um 200 GB consegue uma performance de distância melhor. Tá? E o terceiro pilar de evolução, eu acho que seria a quantidade de canais. Eu comentei várias vezes que a grade da banda C, né, é uma grade para 80 canais, que é o utilizado, né? Geralmente um projeto DWDM ele utiliza metade disso, 40 canais, mas pode ser expandido até 80 canais, tá?
E hoje o produto Huawei, o que a gente já possui? A gente já utiliza, ao invés de 80 canais, a gente utiliza 96 canais. Então, a gente tem a banda C, a gente consegue usar o que é chamado de banda C estendida, tá? Tá aqui do lado direito, na parte de cima, a gente tem os 80 canais, a gente tem os 96 canais, então o equipamento Huawei já é o básico a gente ter a quantidade de 96 canais. E algo que é novidade, a gente tem dentro da banda C, e aí a gente já chama de banda Super C, 120 canais. Então, o que era comum 80, hoje a gente já faz 96 e pode fazer 120 canais dentro de uma fibra ótica. E aqui embaixo, do lado direito, é onde a gente quer chegar. Utilizar a banda C com 120 canais. Lembra daquele gráfico de atenuação? Do lado dela tinha a banda L. A gente utilizar também a banda L com mais 120 canais para a gente ter um total de 240 canais dentro de uma fibra ótica e multiplicar em muito a capacidade de transmissão. Tá? Aqui só mostrando um pouco como a gente faz um projeto DWDM. Acho interessante mostrar, né? Eu comentei das dificuldades, né, dos desafios. A gente possui um software, isso mundial, né? A Huawei no mundo inteiro, em todos os países que atua com projetos óticos, todo mundo utiliza esse software, que é um software onde a gente coloca, como eu comentei, todas as premissas da fibra, por exemplo, né? Então a gente precisa saber a atenuação da fibra, saber todos os coeficientes, saber as distâncias, né? Entender o que o cliente precisa, colocar o desenho, colocar uma topologia que vá satisfazer, que o cliente vá gostar, né? Então, a gente utiliza esse software aqui para desenhar todo o projeto, tá? Então, a gente faz todo o projeto aqui nesse software de design de redes e depois de entregue, né, depois de instalado o projeto, a gente possui um software que gerencia essa rede. Então, assim, é um software muito completo. Hoje em dia, esse software ele já possui ferramentas de SDN, inteligência artificial, é muito interessante. E esse software ele consegue gerenciar inventário mesmo, né? Saber o que existe em campo, o que tem instalado nos sites. Além disso, ver a topologia e também ver alarmes, né? Se tiver uma fibra rompida, você vai facilmente, visualmente, conseguir entender o problema que teve. Você tem várias fibras, teve um rompimento, ele vai ficar vermelho porque tem algum alarme, então você consegue abrir, ver a lista de alarme, é muito fácil de entender. Antigamente as listas de alarme eram gigantescas, você tinha que ficar entendendo o que era uma. O sistema da Huawei é muito fácil de você entender o que é cada um dos alarmes. Tá? Então a gente utiliza esse software que é bem completo para poder gerenciar uma rede DWDM, seja pequena ou seja uma rede muito grande com centenas de equipamentos, a gente consegue utilizar esse software para gerenciar uma rede DWDM. Aí aqui só mostrando um pouquinho, né, alguns equipamentos novos, aproveitar para mostrar uma série nova que a gente está trazendo aqui, aqui uma série nova que a gente está trazendo aqui em 2021, que é o 9600, E9600. Então, como eu comentei, cada projeto ele pode ser diferente de acordo com a distância, né, de acordo com quantidade de sites, de qual cidade para qual cidade você está fazendo a transmissão de dados, ou dentro de uma própria cidade, né, de qual bairro para qual bairro. Então, isso tudo vai influenciar em qual escolha do tamanho do equipamento. Então, a gente tem aqui o E9624, que é um equipamento de grande porte, com matriz elétrica. A gente tem o E9612, que é um equipamento mais mediano, mas bem compacto, muito interessante, é o que é um dos focos nosso esse ano. E a gente possui o E9605, que ele é da mesma família, né? Então as placas elas são intercambiáveis e é um equipamento mais compacto. Então um site que é um amplificador, por exemplo, pode utilizar esse equipamento que é bem pequeno para poder acomodar as placas do projeto. Tá? Um outro equipamento bem interessante, agora no mercado de DWDM, tem crescido muito o uso de solução DCI. DCI é Data Center Interconnection, tá? Basicamente, ele é um DWDM voltado para quê? Voltado para transmissão de alta capacidade, um equipamento compacto, de baixo consumo e escalável. Né? Escalável, com que você consiga crescer a sua rede
fácil e sem problemas, né? Sem dificuldades. Então, o DC908 é o equipamento Huawei que a gente tem para a família DCI, é um equipamento muito completo de alta geração. Então, assim, ele tem alta capacidade, desde transponders de 100 GB até 800 GB, tá? O transponder ele é muito pequeno. Se a gente compara com outros DCIs do mercado, um DCI, por exemplo, que é uma caixa inteira, a gente possui uma placa que faz, por exemplo, 2 de 600 GB e apenas uma placa dentro desse equipamento. Tá? Além disso, a gerência dele é muito inteligente, né? Como eu comentei, ele tem questões de suportar SDN, suportar Big Data, né? Em relação à análise de alarmes, inteligência artificial para identificar problemas quando você tem os alarmes. O sistema tem essa capacidade. Aqui na direita, aqui em cima, a gente também tem uma simplificação do comissionamento. Isso é bem interessante, pois para o mercado de DWDM isso aqui é uma novidade e muito legal. Você consegue colocar 2 equipamentos desse, por exemplo, um aqui, um lá em Campinas. Eu estou aqui em São Paulo, né? Então um aqui em São Paulo, o outro lá em Campinas. Você conecta as fibras. Ele tem um botão vermelho aqui do lado esquerdo dele. Você aperta esse botão, ele realiza um autocomissionamento. Quem conhece DWDM sabe que você precisa saber a distância, né? Então ele consegue fazer essa medição e analisar o quanto o amplificador precisa ser configurado de ganho, né? Você configura um ganho do amplificador. Isso geralmente é feito manual num sistema convencional de DWDM. E o DC908 ele faz tudo isso sozinho e é muito interessante. Então ele faz um alinhamento sozinho, você aperta o botão, se você estiver conectado na gerência, você olha, você vê a sua caixa, aí ele reconhece a caixa que está lá na outra cidade, reconhecendo fibra, ele mostra, reconhecendo o equipamento, você consegue ver todas as placas que estão lá no outro equipamento, porque ele já reconheceu, né? Depois ele realiza um alinhamento, então você coloca o transponder e ele vai funcionar. Então, o que antes demorava horas para ser realizado, uma instalação de um DWDM, a Huawei tem vídeos mostrando que a gente faz isso em 8 minutos, porque é o tempo de você conectar as fibras, ligar o equipamento, né, apertar o botão e 2 minutinhos ele faz o comissionamento automático. Então isso aqui é uma novidade bem interessante, tá? É um equipamento bem legal. E além disso, essa caixa ela possui encriptação, né? Tem alguns mercados que pedem encriptação de dados no transponder, tá? É interessante a gente entender aonde que o DWDM está na camada OSI, por exemplo, né? Então, aqui a gente está na camada física, né? Uma camada Layer 0, Layer 1, né? A gente pode dizer. Então, a gente já consegue ter uma encriptação Layer 1 no transponder, no DWDM. Aí mostrar um pouco de um outro ponto interessante que o DCI traz, essa família de equipamentos, que é uma integração de funcionalidades da camada ótica. Eu comentei, né, sobre os componentes de um DWDM, então você tem lá MUX, DMUX, amplificador, pré-amplificador, você tem canal de supervisão, e isso, num sistema DWDM, são placas separadas. O o DCI, com esse conceito de ser um equipamento compacto, um equipamento de alta capacidade, o que ele tem? Ele tem uma integração de funcionalidades. Então, o que a gente está vendo aqui é o quê? É uma placa que ela faz a função de 5 placas. Ela faz a função de MUX, DMUX, amplificador, pré-amplificador, canal de supervisão, e tudo isso mantendo a funcionalidade de OTDR, mantendo a funcionalidade de OSA, né, de analisador de espectro, nessa caixa compacta. Então, é algo muito inovador mesmo, né, e muito interessante. Eu vou colocar um vídeo aqui que mostra um pouco mais do DC908 e eu retorno em alguns instantes. OpticsTrans DC908, leading intelligent DCI product in the optical industry. The Huawei OpticsTrans DC908 is optical electrical WDM transmission equipment designed for data center interconnect, DCI. It is simplified, can be deployed in 8 minutes, has ultra broadband and high integration, 48 terabit per fiber, which is sufficient for the next 5 years, and intelligent ONDM, AI-ready and proactive ONDM. It can prepare you for the challenges brought by DCI in the intelligent era.
Traditional WDM products require both optical layer and electrical layer subracks. The DC908 has its footprint using an optical-electrical integrated platform. In traditional solutions, the optical layer is complex, various boards are required, and fiber connections are complex and error-prone. The highly integrated optical layer 5-in-1 boards of the DC908 simplify fiber connections between traditional boards and optical layer boards into internal connections, and also reduce over 90% of manual and internal fiber connections required, achieving nearly zero optical layer fiber connection. The Huawei OpticStream chip is the industry's first ultra-high-speed commercial 7-nanometer optical digital signal processor, ODSP, embedded with a channel-matched CMS combination algorithm to achieve single wavelength 100-800 gigabit programmability. MD02, client side for 100 gigabit services, WDM side, to programmable 200 or 100 gigabit. MD02A, client side for 100 gigabit services and multiple 10 gigabit any services, WDM side, to programmable 200 or 100 gigabit. One board supports access of 8 gigabit to 100 gigabit any services in 12 SFP Plus optical modules. MSO4, client side for 100 gigabit services or 400 gigabit service. WDM side, 200 gigabit or 400 gigabit programmable. MD06, client side, for 100 gigabit and 400 gigabit services, WDM side, 600 gigabit services. Panel, Universal Interface Board, which displays information such as the NEIP address and device running status on the LCD. Traditional lasers support a stable output of 80 wavelengths. When 120 wavelengths are forced, frequency drift occurs, and the system cannot work properly. Huawei proprietary Super C laser uses a unique cursor locking algorithm to output 120 wavelengths in the extended C-band, improving the industry's 96 wavelength capability by 25%. In the future, it will support smooth expansion to L-band and up to 240 wavelengths. 2U high integration. The 8-wavelength 200 gigabit system reduces fiber connections by 52% and saves space by 50%. 12U subrack supports the 8 wavelengths 200 gigabit system and FD and OD, 48 terabit per fiber. 14U 7 subracks support the 80 wavelength 600 gigabit system and FD and OD. The maximum capacity for single fiber connection is 48 terabits per second and will reach hundreds of terabits per second in the future. This will meet DCI digital peak requirements in the next 5 years. When using DC908, we can expand the capacity at a band of single wavelength and do not need to lease any fibers. OpticStrand's DC908, leading intelligent DCI product in the optical industry. Bom, acho que a gente conseguiu cobrir bastante, a gente conseguiu cobrir bem o básico de DWDM, um pouco de redes óticas, como funcionam, né, as premissas que a gente precisa para fazer uma rede boa e saudável. Tá? Acho que a mensagem aqui é interessante a gente deixar que a gente tem o 5G chegando, tá? E dessa mesma forma que a gente tem o 5G vindo, a gente tem uma nova geração de redes óticas também, tá? A gente tem o F5G, que é uma nomenclatura do próprio ITU-T, né, órgão internacional, que diz que o F5G ele é o 5G fixo,
né, uma nova geração de redes fixas. E isso traz novas necessidades. Tá? A gente tem aqui 4 pilares, a gente pode nomear eles aqui, nova velocidade necessária, seria nova capacidade. Né? Cada vez mais, para você entregar capacidade nos pontos, você precisa entregar mais capacidade. Né? No DWDM a gente fala de mais capacidade em geral, mais capacidade por canal. Né? Aqui em novos sites a gente tem isso, o 5G, né? Cada vez mais residências com internet, você precisa de novos pontos de entrega de fibra. Então, essa nova geração de redes óticas, ela precisa ser uma geração de equipamentos e de soluções que você consiga escalar facilmente, né? Que você consiga instalar rápido e compacto, né? De forma compacta, novas capacidades e crescer a rede de uma forma sustentável, de uma forma boa. Um outro ponto aqui, New Smart OEM, que é toda a parte de gerenciamento. Né? Como eu falei, além de todos os equipamentos, tem toda a parte de software por trás. Né? Então, a gente tem um sistema de gerenciamento, como eu disse, com features para Big Data, para inteligência artificial, para suportar SDN, né, nas redes DWDM. Tá? E algo que vem também crescendo é a questão de segurança. Alguns mercados necessitam encriptação em transponders e isso a gente tem na rede DWDM. Então, eu vou ficar por aqui. Tá? Eu queria agradecer a todo mundo que participou, que assistiu aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, aqui está o meu contato, pode me mandar um e-mail. E é isso. Bom, agradeço a presença de todo mundo e muito obrigado.